Amiga, posso te contar uma coisa que eu nunca disse nem para minha irmã? Senta aqui comigo, que essa história vai mexer com você. Com 57 anos, eu descobri o que era fazer aquilo. De verdade. E não foi com meu marido. Também não foi com culpa pendurada no peito como um terço pesado. Foi com vontade. Foi com gosto. Sabe quando você passa a vida inteira comendo só a casca do pão, achando que aquilo ali era a refeição completa? Pois é, eu descobri que existia o miolo, quentinho, macio, que derrete na boca e deixa você com gosto de quero mais. Durante 30 anos, eu fui uma panela no fogão, sempre fervendo por dentro, mas com a tampa bem fechadinha. Ninguém via o vapor que subia, ninguém sentia o calor que eu tinha guardado. Até que um dia, a pressão foi tanta que a tampa voou longe. E quando voou, menina? Quando voou, eu descobri que dentro de mim morava uma mulher que eu não conhecia. Uma que sabia rebolar na música certa, que sabia suspirar no ouvido de alguém, que sabia deixar as mãos passearem por lugares que há décadas estavam abandonados, como quintal sem dono. Você já sentiu isso? Esse despertar tardio? Essa sensação de que estava dormindo em cama de pedra e de repente alguém trouxe um colchão de plumas? O povo da minha rua ainda sussurra quando passo. Dizem que Luzia perdeu a compostura, que tô fazendo papel de ridícula. Que mulher da minha idade tem mais é que rezar o terço e esperar os netos? Mas deixa eu te contar um segredo. Eles têm razão sobre uma coisa. Eu realmente tô fazendo aquilo. Só que o que aquilo... isso você só vai descobrir se ficar até o final comigo. Porque essa história, amiga, não é só minha. É de toda mulher que já se olhou no espelho e perguntou: e se eu tivesse coragem? Então, me dá sua mão. E vem comigo descobrir o que acontece quando uma mulher de 57 anos resolve finalmente tirar a tampa da panela. Você conhece aquela sensação de ser um fantasma na própria casa? Não, não é morte não, amiga. É pior. É estar viva, respirando, funcionando, mas ninguém te ver de verdade. Era eu. Era a Luzia de sempre. Me apresento direito. Luzia, 63 anos hoje, mas na época dessa história tinha 57. Nasci e me criei aqui em Arco Verde mesmo, filha de gente trabalhadora, dessas que ensina desde cedo que mulher nasceu para servir e calar a boca. Casei com 19 anos com Josivaldo. Ele, 12 anos mais velho, homem sério, trabalhador, desses que o povo dizia: que sorte a sua, Luzia, homem responsável, não bebe, não joga. E era verdade. Ele não bebia, não jogava, mas também não me olhava. Não de verdade, sabe como é? Ele me olhava como quem olha a geladeira. Uma coisa útil que sempre está ali, que sempre funciona, mas que você só repara quando quebra ou quando precisa de alguma coisa. Durante 30 anos, eu fui a geladeira da casa. Levantava às 5 da manhã para fazer o café dele do jeitinho que ele gostava. Bem forte, 2 colheres de açúcar. Preparava a marmita, passava a camisa, deixava tudo arrumadinho. Ele saía, eu ficava. Com os meninos pequenos era uma correria danada. Fralda, mamadeira, médico, escola. Eu era mãe, pai, enfermeira, professora particular. Era tudo. Menos eu mesma. Josivaldo chegava do trabalho cansado, sentava naquela poltrona velha, ligava a televisão e pronto. O mundo dele acabava ali. Eu servia o jantar, lavava a louça, colocava os meninos para dormir e quando chegava no quarto, ele já estava roncando. Você já reparou como a gente some devagarzinho? Não é de uma hora para outra, não. É como o cabelo que vai embranquecendo. Você não vê no dia a dia, mas quando olha no espelho depois de um tempo, se assusta. Eu fui sumindo assim. Parei de me arrumar. Pra quê? Pra quem? Meu guarda-roupa virou um monte de roupa sem graça, sem cor, sem vida. Bermuda velha, blusa larga, chinelo de dedo, cabelo sempre preso num rabo de cavalo frouxo, porque não tinha tempo nem disposição para mais nada. No espelho, eu via uma mulher que parecia minha mãe, cansada, apagada, com uns quilinhos a mais, uns vincos na testa que não saíam nem dormindo. E o pior de tudo, eu achava que era normal. Achava que toda mulher casada era assim,
que depois dos filhos, depois dos 40, a gente tinha que se conformar em ser sombra. Que desejo era coisa de mocinha solteira, que prazer era pecado, que mulher decente não sentia certas coisas. Na cama com Josivaldo. Ah, amiga, que tristeza. Uma vez por semana, sempre sábado de noite, sempre igual. Ele subia em cima, eu ficava parada olhando pro teto, esperando acabar. 2, 3 minutos e pronto. Ele virava pro lado, eu ia pro banheiro me lavar, voltava e dormia. Nunca senti nada. Nada mesmo. Achava que era assim que tinha que ser. Que sexo era obrigação da esposa, não prazer. Quando os meninos cresceram e saíram de casa, a solidão ficou ainda pior. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Eu não sabia mais quem eu era sem eles para cuidar. Josivaldo ficou ainda mais distante. Chegava, comia, dormia. Final de semana, televisão e rede. Eu ficava lá, igual um móvel velho que ninguém repara mais. Sabe o que mais doía? Era quando a gente saía junto, raras vezes. Festa de família, casamento, essas coisas. Ele cumprimentava todo mundo, conversava, ria, e eu do lado dele, invisível. As pessoas perguntavam dele, do trabalho, dos planos, de mim, nada. Como se eu fosse só um acessório que ele trouxe. Eu mesmo comecei a me tratar assim. Quando alguém perguntava, e você, Luzia, como vai? Eu respondia falando dele, dos filhos, da casa, nunca de mim, porque não tinha o que falar de mim. Eu não existia. Uma vez, numa festa, ouvi 2 comadres conversando. Coitada da Luzia, né? Tão apagadinha, tão sem graça, parece que não tem vida própria. É, mulher que só vive pros outros acaba assim mesmo. Aquilo doeu tanto que eu chorei no banheiro da festa. Mas sabe o que mais doeu? Foi saber que elas estavam certas. Eu tinha 55 anos e não sabia mais quem eu era. Não sabia do que gostava, do que queria, do que me fazia feliz. Tinha virado uma boneca de trapo, dessas que fica jogada no canto esperando alguém brincar. Meus sonhos. Que sonhos! Eu nem lembrava mais de ter sonhado alguma coisa para mim. Tudo era sempre pros outros. Pro marido prosperar, pros filhos se formarem, pra casa ficar bonita. E eu? Onde eu estava em tudo isso? Comecei a me olhar no espelho e não reconhecer a mulher que estava ali. Onde estava aquela menina que sonhava em dançar, que gostava de se arrumar, que tinha brilho no olho? Foi quando comecei a entender uma coisa. Eu não estava vivendo. Eu estava apenas existindo, funcionando. Como um relógio velho que marca as horas certinho, mas que ninguém mais escuta o tic-tac. E o mais triste de tudo, eu achava que essa era a minha sina. Que toda mulher, depois dos 50, tinha que se conformar com essa vida apagada, sem cor, sem sabor, sem temperatura. Eu não sabia naquela época que dentro de mim ainda morava uma mulher inteira. Uma mulher que estava só adormecida, esperando alguém cutucar ela para acordar. Não sabia que muito em breve, essa mulher ia acordar com uma sede de viver que nem eu imaginava que existia. Não sabia que aos 57 anos eu ia descobrir que estar viva é muito mais do que apenas respirar. Amiga, você já teve aquele momento na vida em que o chão some debaixo dos seus pés, mas ao mesmo tempo você sente que pode voar? Foi assim que aconteceu comigo. Era uma quinta-feira comum, dessas que não prometem nada demais. Eu estava na cozinha fazendo aquele feijão que ele gostava, com linguiça, bem temperadinho, quando ouvi o barulho da chave na porta. Josivaldo chegou mais cedo que o normal. Eu até pensei, que bom, vou servir a comida ainda quentinha. Mas quando ele entrou na cozinha, percebi que tinha alguma coisa diferente. Ele não sentou na mesa como sempre fazia. Ficou ali parado, me olhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era carinho. Era uma coisa estranha, como quem vai contar uma notícia e não sabe por onde começar. Luzia, ele disse, e meu nome saiu pesado da boca dele. Preciso conversar com você. Meu coração disparou. Primeira coisa que pensei foi nos meninos. Será que tinha acontecido alguma coisa com eles? Senta aí, ele falou apontando para a cadeira. Eu sentei, sequinha de medo, as mãos tremendo sem eu conseguir controlar. Aí ele soltou assim, direto, sem papas na língua. Luzia, eu arrumei outra pessoa.
É Cleide, lá do escritório. A gente se gosta de verdade e eu vou sair de casa. Amiga, eu juro que naquele momento o mundo parou. Não é força de expressão, não. O mundo literalmente parou. O barulho do feijão borbulhando na panela sumiu. O tic-tac do relógio da parede sumiu. Até minha respiração sumiu. Fiquei olhando para ele como se fosse um estranho. Aquele homem com quem eu dividi a cama por 30 anos, que eu servi café todo santo dia, que eu cuidei quando estava doente, que eu aguentei o mau humor e o silêncio. Cleide? Eu consegui falar, a voz saindo fina como um fio. É, aquela que você conheceu na festa da empresa no ano passado. A loirinha nova. Loirinha nova, claro. 28 anos. Corpo de menina, sem estria, sem celulite, sem marca de filho no corpo, sem marca de vida no rosto. Faz tempo? Eu perguntei, não sei bem por quê. Como se isso fosse fazer diferença. Uns 2 anos, ele respondeu, olhando para o chão. 2 anos. 2 anos ele estava com outra, e eu ali, fazendo comida, lavando roupa, sendo a mulher perfeita para um homem que já não era mais meu. Sabe o que foi pior? Não foi nem a traição, foi o jeito que ele contou. Assim, seco, como quem informa que vai trocar de carro. Sem um pingo de remorso, sem um pedido de desculpa, sem nem ao menos fingir que estava difícil para ele. Os papéis do divórcio eu já mandei fazer. É só você assinar. A casa fica sua. Eu não vou brigar por nada. Só quero minha liberdade. Liberdade. Aquela palavra me bateu como um tapa na cara. Liberdade para ele era se livrar de mim. Liberdade para ele era recomeçar com uma menina que ia olhar para ele com admiração, que ia rir das piadas dele, que ia fazer ele se sentir jovem de novo. E eu ia ficar com o quê? Com uma casa vazia, com a lembrança de 30 anos jogados fora, com meus 57 anos pesando nas costas como um saco de pedra? Amanhã eu venho buscar minhas coisas, ele disse, já indo embora da cozinha. Josivaldo, eu chamei, e ele parou na porta. O quê? Eu queria perguntar tantas coisas. Por que comigo nunca foi amor de verdade? Por que você nunca me olhou do jeito que deve olhar para ela? Em que momento eu deixei de existir para você? Mas o que saiu da minha boca foi: o feijão tá pronto. Você não vai jantar? Ele me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era pena. Pena de mim. Da mulher patética que, mesmo sendo trocada, ainda oferecia comida para o homem que estava me abandonando. Não, Luzia, não vou jantar mais aqui. E foi embora. Eu fiquei ali na cozinha, ouvindo o motor do carro dele se afastando, com aquele cheiro de feijão temperado enchendo a casa. Um feijão que ninguém ia comer. As primeiras horas foram as piores. Chorei que nem criança que perdeu a mãe. Chorei de raiva, de vergonha, de desespero. Chorei por todos esses anos que eu desperdicei tentando ser a esposa perfeita para um homem que nunca me quis de verdade. Liguei para minha irmã, para minha comadre, contei chorando. Todo mundo fazia cara de pena e falava as mesmas coisas. Ai, Luzia, que homem sem vergonha, largar você depois de tanto tempo. Isso é coisa do demônio, minha filha. Homem na menopausa fica assim mesmo. Mas você vai ficar bem, viu? Você é forte, vai superar. Mas ninguém falava o que eu realmente precisava ouvir. Ninguém falava que talvez, só talvez, aquilo pudesse ser uma libertação para mim também. Nos primeiros dias, eu me senti como um pássaro que passou a vida toda numa gaiola e, de repente, alguém abre a porta. Você fica ali, paralisada, sem saber se voa ou se continua no poleirinho. A casa ficou enorme, silenciosa demais. Eu não sabia o que fazer com tanto espaço, com tanto silêncio. Fazia comida para 2 pessoas sem querer, botava 2 pratos na mesa, esperava ele chegar na hora do almoço. Os vizinhos começaram a sussurrar. Eu via pelas frestas das cortinas, as mulheres se juntando na calçada, apontando para minha casa, balançando a cabeça com pena. Coitada da Luzia, elas diziam, depois de tanta dedicação. E eu me sentia coitada mesmo. Me sentia descartada, usada, jogada fora como roupa velha que não serve mais. Mas sabe de uma coisa, amiga? Depois que a poeira baixou, depois que as lágrimas secaram, aconteceu uma coisa estranha.
eu comecei a reparar em coisas que fazia tempo que eu não reparava. O silêncio da casa não era só solidão. Era paz também. Eu podia ver televisão no canal que eu quisesse. Podia comer na hora que dava vontade. Podia dormir do jeito que era gostoso para mim. Não tinha mais aquela pressão constante de servir, de agradar, de estar sempre disponível. Uma manhã, acordei e pela primeira vez em décadas não tinha pressa de sair da cama. Fiquei ali, de barriga para cima, olhando para o teto, sentindo meu corpo relaxado nos lençóis. E foi nessa hora que veio aquele pensamento perigoso, que mudou tudo. E se isso não for o fim? E se isso for o começo? Doía muito ainda. Mas uma parte muito pequena de mim, uma parte que eu nem sabia que existia, estava respirando fundo pela primeira vez em 30 anos. Era como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas que eu nem sabia que estava carregando. Eu ainda não sabia o que ia fazer com essa liberdade que tinha caído no meu colo como uma herança inesperada. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não ia ficar para sempre naquela casa vazia, me lamentando por um homem que nunca me viu de verdade. Não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que existia uma Luzia dentro de mim esperando para nascer. Amiga, você conhece aquela fase da vida onde parece que a gente afundou tanto que nem consegue mais ver a luz lá em cima? Pois foi aí que eu me enfiei depois que Josivaldo saiu de casa. Os primeiros meses foram um buraco negro mesmo. Eu acordava de manhã e ficava ali, deitada, olhando para o teto, sem coragem nem vontade de levantar. Para quê? Para quem? A casa que antes parecia grande demais, agora parecia um túmulo. Eu caminhava pelos cômodos que nem alma penada, sem rumo, sem propósito. Parava na frente da geladeira, abria, ficava ali olhando sem saber o que procurava, fechava de novo. Emagreci uns 8 quilos em 2 meses. Não de propósito, não. É que simplesmente esquecia de comer. Ou quando lembrava, a comida não descia. Era como se meu corpo tivesse esquecido como funcionar direito. Minha irmã Neuza vinha me visitar e ficava desesperada. Luzia, pelo amor de Deus, você tá parecendo um palito, come alguma coisa. Mas como explicar para ela que eu não sentia fome, que não sentia nada? Era como se alguém tivesse desligado todos os meus sentidos de uma vez. O pior era de noite. De dia, pelo menos, tinha o movimento da rua, os vizinhos passando, algum barulho que me distraía. Mas quando escurecia... Ai, meu Deus, que solidão danada! Eu deitava naquela cama que por 30 anos eu dividi com ele e sentia o vazio do outro lado como se fosse um buraco que ia me engolir. Chorava até não ter mais lágrima, até ficar com a cara inchada, até doer o peito de tanto soluçar. Teve uma noite que eu pensei, será que é assim que vai ser o resto da minha vida? Sozinha, esquecida, esperando a morte chegar? Foi um pensamento escuro, amiga, muito escuro. Parei de me arrumar completamente. Pra quê? Ficava de camisola o dia todo, cabelo despenteado, cara de quem não dormia direito há semanas. Quando precisava sair para comprar alguma coisa, jogava qualquer roupa por cima e ia assim mesmo, parecendo mendiga. As vizinhas fingiam que não viam, mas eu percebia os olhares de pena. Coitada da Luzia, elas cochichavam. Tá acabada mesmo. Parece que envelheceu 10 anos em 2 meses. E era verdade. Eu me olhava no espelho, quando tinha coragem de me olhar, e via uma mulher que parecia minha avó. Pele sem brilho, olhos sem vida, boca sempre virada para baixo. Uma tristeza ambulante. Meus filhos ligavam preocupados. Júnior, o mais velho, sempre prático. Mãe, a senhora não pode ficar assim. Tem que reagir, se ocupar com alguma coisa. Fácil falar, né? Se ocupar com o quê? Por 30 anos minha ocupação foi servir Josivaldo. Agora que ele não estava mais ali, eu não sabia o que fazer com meus dias. Claudinho, o mais novo, tentava me animar. Mãe, agora a senhora é livre, pode fazer tudo o que sempre quis fazer. Mas essa era a questão. Eu não sabia mais o que queria fazer. Tinha esquecido completamente quem eu era antes de ser esposa e mãe. Os meses foram passando e eu afundando cada vez mais. Teve uma época que fiquei 3 dias sem tomar banho, só de camisola, comendo biscoito, água e sal e tomando café frio.
foi quando Neuza perdeu a paciência comigo. Chega, Luzia! Você vai comigo no médico, nem que seja arrastada. Dr. Severino, médico da família há anos, me examinou com aquele jeito carinhoso dele. Verificou pressão, pediu uns exames, mas o que ele disse depois foi o que me marcou. Dona Luzia, seu corpo está refletindo o que sua alma está sentindo. A senhora está se deixando morrer aos pouquinhos. Aquilo me bateu como um soco no estômago. Me deixando morrer? A senhora tem 57 anos, não 97. Ainda tem muita vida pela frente. Mas para isso, precisa querer viver. Ele mexeu nos papéis ali na mesa e continuou. Vou receitar uns vitaminas, uns remédios para o sono. Mas o que a senhora mais precisa mesmo é movimento. Seu corpo precisa se mexer. Sua alma também. Movimento? Eu perguntei, sem entender. Exercício, Dona Luzia. Caminhada, dança, academia. Qualquer coisa que ponha esse sangue para circular e tire a senhora de dentro de casa. Academia? Eu? Com 57 anos, fora de forma, triste daquele jeito? Doutor, eu nunca pisei numa academia na vida. Então tá na hora de começar. Olhe, tem uma academia aqui perto do professor Carlos. É bem familiar, tem gente de toda a idade. A senhora vai lá, se matricula e começa devagar, 3 vezes na semana. Saí do consultório com a receita na mão, pensando que ele tinha ficado maluco. Eu? Na academia? Fazendo exercício no meio de um monte de gente jovem e bonita. Mas Neuza não me deu sossego. Você vai, Luzia, nem que eu tenha que te levar amarrada. Resisti por 2 semanas. Mas uma manhã, olhando para o espelho e vendo aquela mulher acabada me encarando, pensei: ou eu faço alguma coisa, ou vou apodrecer aqui dentro mesmo. Foi numa terça-feira de manhã que eu me arrastei até a Academia Corpo e Movimento do professor Carlos. Lugar simples, sem luxo, mas limpo e arejado. Na recepção, a menina me recebeu com um sorriso. A senhora quer conhecer a academia? Eu, meio sem graça, explicando que o médico mandou, que eu nunca tinha feito exercício, que não sabia por onde começar. Relaxa, tia. Aqui tem gente de todo tipo. A senhora vai adorar. Ela me mostrou os aparelhos, a sala de ginástica, explicou os horários. Tudo muito simples. Nada daqueles equipamentos assombrados que eu via na televisão. E tem aula de dança também, ela disse. Forró, é muito gostoso. Segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 da noite. Forró? Fazia décadas que eu não dançava. Nem lembrava mais se sabia. Me matriculei mais por desespero do que por vontade, pensei. Pelo menos vou sair de casa 3 vezes na semana. No primeiro dia, fui com uma calça de ginástica velha que achei no fundo do guarda-roupa e uma blusa larga. Me sentia ridícula, fora de lugar, como peixe fora d'água. O professor Carlos, um senhor simpático de uns 50 anos, me explicou uns exercícios básicos. Esteira, uns pezinho, nada demais. Eu suava que nem uma condenada, mas não era só pelo esforço, era nervoso mesmo. Fiquei umas 2 semanas indo só fazer exercício básico. As outras mulheres eram simpáticas, me cumprimentavam, mas eu ainda estava muito travada, muito fechada. Até que numa quarta-feira eu terminei meu treino mais cedo e estava saindo quando ouvi uma música vindo da sala do fundo. Era um forró. Daqueles gostosos, com sanfona chorando e zabumba marcando o ritmo. Sem nem pensar direito, caminhei até a porta da sala. E foi aí que eu vi ele. Professor Bira, 47 anos, moreno queimado de sol, sorriso largo, ensinando umas 5 ou 6 pessoas a dançar. Ele se movia como se tivesse nascido dançando. Os quadris dele acompanhavam a música de um jeito que... Meu Deus, fazia tempo que eu não reparava em quadris de homem. Fiquei ali parada na porta, hipnotizada, vendo aquele homem ensinar os passos com uma paciência e um jeitinho que me cutucou alguma coisa lá dentro. Quando a música acabou, ele olhou para a porta e me viu ali. Oi, você é nova aqui, né? Quer experimentar uma aulinha? Meu primeiro impulso foi sair correndo, mas alguma coisa, talvez o desespero de sentir alguma coisa além de tristeza, me fez balançar a cabeça que sim. Vem cá, então. Qual seu nome? Luzia. Eu consegui falar, a voz saindo meio trêmula. Luzia,
Nome bonito. Eu sou Bira. Vamos dançar? E ele estendeu a mão para mim. Amiga, quando eu peguei na mão daquele homem, alguma coisa acordou dentro de mim. Não sei se foi o calor da pele dele, se foi a música, se foi a forma carinhosa que ele me puxou para perto, mas pela primeira vez em meses eu me senti viva. Não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que dentro de mim morava uma mulher que eu nem imaginava que existia. Amiga, você já sentiu aquela sensação de estar dormindo há anos e de repente alguém acende a luz do quarto? Foi assim quando a mão do Bira tocou na minha. Era só uma mão, né? Só pele tocando pele. Mas para mim, que há meses não sentia o toque carinhoso de ninguém, foi como se um raio tivesse passado pelo meu braço e acordado cada pedacinho do meu corpo que estava morto. Relaxa, Luzia, ele disse com aquela voz macia dele, me puxando para dentro da sala. Aqui ninguém julga ninguém. É só para se divertir. As outras pessoas da aula me olharam com simpatia. Tinha gente de todo tipo, uma senhora mais velha que eu, um casal jovem, 2 amigas na faixa dos 40. Nada daquele ambiente de academia chique que eu imaginava. Vamos começar bem devagar, Bira disse, posicionando minha mão no ombro dele e colocando a mão dele na minha cintura. Meu Deus, quando ele pôs a mão na minha cintura. Fazia tanto tempo que alguém me tocava assim, com cuidado, com intenção boa. Josivaldo, quando ainda se dava ao trabalho, me agarrava que nem saco de batata. Sem carinho, sem delicadeza. Bira era diferente. A mão dele era firme, mas respeitosa, quente, e cheirava bem, um perfume masculino misturado com aquele cheiro de quem cuida de si. Vou ensinar o básico primeiro, ele explicou, começando a marcar o ritmo com os pés. 2 para lá, 2 para cá. Deixa eu conduzir. Eu estava dura que nem tábua, os ombros tensos, pisando nos próprios pés. Tinha vergonha de estar ali, suando, fora de forma, do lado de um homem bonito daqueles. Ei, ele sussurrou só para mim, parando a dança. Você tá nervosa? Muito, eu confessei, baixando os olhos. Faz décadas que eu não danço. E nunca fui boa nisso. Quem disse que você não é boa? Ele perguntou, levantando meu queixo com o dedo para eu olhar nos olhos dele. Você só esqueceu, mas o corpo lembra de tudo. Os olhos dele eram castanhos escuros, com uns pontinhos dourados que brilhavam quando ele sorria. E aquele sorriso... Meu Deus, aquele sorriso dele era como o sol nascendo depois de uma noite escura. Fecha os olhos, ele pediu. Como assim? Confia em mim. Fecha os olhos e só sente a música. Eu fechei, meio receosa. Ele começou a me conduzir devagar, bem devagar, marcando o compasso no meu corpo. A mão dele na minha costas, firme, me guiando. O peito dele próximo do meu, a respiração dele no meu ouvido. E aconteceu uma coisa estranha. Com os olhos fechados, eu parei de pensar. Parei de me preocupar se estava ridícula, se estava pisando errado, se as pessoas estavam olhando. Comecei apenas a sentir. A música entrava pelos meus poros e mexia com alguma coisa lá dentro que há muito tempo estava quieta. Meus quadris, que por 30 anos só serviram para carregar filho e limpar casa, começaram a lembrar que sabiam se mexer de outro jeito. Isso, Bira murmurou no meu ouvido e a voz dele me arrepiou toda. Assim mesmo, você está sentindo a música. Quando abri os olhos, percebi que estava dançando. De verdade. Não perfeitamente, não como uma profissional, mas estava me movendo com ele como se fôssemos um corpo só. Como você soube? Eu perguntei, sem parar de dançar. Soube o quê? Que eu tinha isso dentro de mim. Ele sorriu daquele jeito que fazia meu estômago dar cambalhotas. Toda mulher tem. Só que às vezes a vida vai empilhando tanta coisa em cima que a gente esquece. Mas está sempre lá, esperando alguém cutucar. A aula durou 1 hora. Mas para mim passou como 5 minutos. Quando a música parou e ele soltou minha mão, eu senti um vazio estranho, como se tivesse perdido alguma coisa importante. Gostou? Ele perguntou, secando o suor da testa com uma toalha. Gostei, eu admiti, ainda meio tonta com o que tinha acontecido. Então te vejo quarta-feira que vem? Quarta-feira? Eu nem sabia que dia da semana era. Nos últimos meses, os dias eram todos iguais.
uma massa cinzenta de horas que passavam sem significado. Vou pensar, eu disse, mas já sabia que ia voltar. Saí da academia com as pernas bambas, não de cansaço, mas de uma sensação estranha que eu não conseguia nomear. Era como se alguém tivesse mexido numa gaveta fechada há anos e encontrado coisas que eu tinha esquecido que existiam. Em casa, me olhei no espelho e vi alguma coisa diferente. Ainda estava magra demais, ainda tinha olheiras, mas havia uma coisa nova no meu rosto, um brilhinho nos olhos que não estava lá de manhã. Liguei o rádio e quando tocou um forró, em vez de trocar de estação como sempre fazia, fiquei ouvindo. E sem perceber, comecei a mexer os ombros, lembrar dos passos que Bira tinha me ensinado. Naquela noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir sem chorar. E sonhei. Sonhei que estava dançando numa festa, de vestido rodado, cabelo solto ao vento. E tinha um homem me conduzindo, me fazendo girar, me fazendo rir. Quando acordei na quarta-feira, pensei, será que foi só um sonho? Será que eu imaginei tudo aquilo? Mas quando chegou 7 horas da noite, me peguei me arrumando. Botei uma blusa mais bonita, passei um batom que achei no fundo da bolsa, amarrei o cabelo num coque caprichado. Cheguei na academia e meu coração disparou quando vi Bira ajeitando o som. Ele me viu e sorriu daquele jeito. Eu sabia que você ia voltar, ele disse. Sabia? Mulher que dança do jeito que você dançou na segunda-feira não consegue ficar longe da música por muito tempo. Nessa segunda aula, eu já estava mais solta. Conseguia acompanhar os passos, rir dos meus erros, até arriscar uns movimentos que ele não tinha ensinado. Você tem jeito para isso, ele disse quando estávamos descansando entre uma música e outra. Acha? Tenho certeza. Aposto que quando você era nova era danada para uma festa. Era verdade. Antes de casar, eu adorava os forrós da cidade. Dançava a noite toda até gastar a sola do sapato. Era, eu confessei. Mas faz tanto tempo. O tempo não apaga quem a gente é por dentro, ele disse, me olhando de um jeito que me fez corar. Só esconde um pouco. Comecei a ir às 3 aulas da semana. Segunda, quarta e sexta. Virou a melhor parte da minha semana. Chegava cedo para conversar com Bira antes da aula começar. Ficava até tarde ajudando ele a guardar as coisas. Ele me contava da vida dele. Separado há 5 anos, sem filhos, professor de educação física que descobriu no forró uma paixão. Eu contava um pouco da minha também, devagar, sem pressa. Você tem uma energia diferente, ele disse numa sexta-feira, quando estávamos sozinhos na sala guardando os equipamentos. Diferente como? Não sei explicar direito. É como se você fosse uma fogueira que alguém jogou terra em cima, mas que ainda tem brasa embaixo, esperando um ventinho para acender de novo. Fogueira com brasa embaixo. Gostei da comparação. E você acha que sou capaz de acender de novo? Eu perguntei, meio sem coragem de ouvir a resposta. Ele parou o que estava fazendo e veio até onde eu estava. Ficou bem pertinho, me olhando nos olhos. Luzia, você não precisa acender de novo. Você já está acendendo. E pela primeira vez em meses, eu acreditei que talvez fosse verdade. Que talvez dentro de mim ainda existisse uma mulher inteira, viva, cheia de vontades. Uma mulher que estava começando a acordar do sono profundo e descobrindo que ainda sabia sorrir, ainda sabia sentir, ainda sabia desejar. E tudo começou com uma mão estendida e um convite para dançar. Amiga, você conhece aquela sensação de estar numa panela de pressão que vai esquentando devagarzinho até que você não aguenta mais e precisa soltar o vapor? Era assim que eu estava me sentindo a cada aula de forró. Depois de um mês frequentando as aulas do Bira, alguma coisa tinha mudado em mim. Não era só a dança, não. Era como se ele tivesse cutucado uma parte minha que estava hibernando há décadas e agora não queria mais dormir. Comecei a me arrumar diferente nos dias de aula. Não muito, porque ainda tinha vergonha, mas um pouquinho. Trocava aquela blusa larga por uma mais justa. Passava um rímel, um gloss nos lábios. Borrifava um perfuminho que achei no fundo da gaveta. Mãe, a senhora tá diferente, Claudinho comentou numa visita. Mais, sei lá, mais viva. E era verdade. Eu estava acordando para a vida de novo. Nas aulas, Bira começou a reparar mais em mim.
Quando estava ensinando os outros, nossos olhos se encontravam por cima das cabeças, e ele sorria só para mim. Quando me pegava como par para demonstrar um passo, suas mãos demoravam um pouquinho mais na minha cintura. Você está evoluindo muito, ele disse numa quarta-feira, depois que consegui fazer uma virada complicada sem tropeçar. Tem certeza que nunca dançou profissionalmente? Eu ri, me sentindo jovem de novo. Bira, quando eu era nova, mal tinha dinheiro para sapato, quanto mais para aula de dança. Pois você nasceu para isso, ele disse, e o jeito que falou fez meu coração acelerar. Começou a acontecer uma coisa estranha. Durante a semana, nos dias que não tinha aula, eu me pegava contando as horas. Terça-feira de tarde já estava ansiosa para quarta. Quinta-feira parecia que não acabava nunca, esperando sexta chegar. E não era só por causa da dança, era por causa dele, do jeito que ele dizia meu nome, alongando as sílabas. Luzi A. Do perfume dele que ficava impregnado na minha blusa depois das aulas. Do sorriso dele que parecia ser só meu quando estávamos dançando juntinho. Teve uma sexta-feira que a aula estava mais vazia. Só eu, Dona Conceição e o casal jovem. No meio da aula, Dona Conceição disse que estava sentindo uma dor nas costas e foi embora. O casal também saiu cedo. Ficamos só eu e Bira na sala. Quer parar por hoje? Ele perguntou. Não, eu respondi rápido demais, e ele sorriu. Então vamos aproveitar e treinar umas coisas mais avançadas. Ele colocou uma música mais lenta, mais sensual. Era um forró pé de serra daqueles que falam de amor, de saudade, de desejo. Quando ele me puxou para dançar, estava diferente, mais próximo. O corpo dele colado no meu, a respiração dele no meu pescoço. Suas mãos não estavam só me conduzindo na dança. Estavam me conhecendo. Você cheira bem. Ele sussurrou no meu ouvido e eu me arrepiei toda. É um perfume velho, eu murmurei nervosa. Não é o perfume, ele disse, me fazendo girar e me trazendo de volta ainda mais perto. É você. A música estava baixa, a luz da sala meio amarelada e só a gente ali, dançando colado, suando junto. Era a coisa mais sensual que eu tinha vivido em décadas. Quando a música acabou, a gente não se soltou. Ficamos ali, parados, se olhando. O peito dele subindo e descendo, os olhos dele procurando alguma coisa nos meus. Luzia. Ele começou a falar, mas eu coloquei o dedo nos lábios dele. Não fala nada agora, eu pedi, porque sabia que se ele falasse, a magia ia quebrar e eu ia lembrar que era uma mulher de 57 anos se iludindo com um homem mais novo. Ele pegou minha mão e beijou a palma, devagar, sem pressa. Foi um beijo pequeno, mas que desceu pelo meu braço como fogo e se espalhou pelo corpo todo. Saí da academia naquela noite zonza, como se tivesse bebido. Em casa, me olhei no espelho e não acreditei no que vi. Uma mulher corada, com os lábios vermelhos de nervoso, os olhos brilhando. Meu Deus, Luzia, falei para minha imagem. O que você está fazendo? Mas não conseguia parar de sorrir. As aulas seguintes foram uma tortura gostosa. Cada música era uma provocação. Cada toque dele era um convite para alguma coisa que eu não tinha coragem de nomear, mas que meu corpo entendia perfeitamente. Ele começou a me dar atenção especial. Ficava do meu lado quando explicava os passos para os outros. Me usava como exemplo, elogiava meu progresso na frente de todo mundo. A Luzia aqui é minha melhor aluna, ele disse numa segunda-feira, e eu me sentia a rainha do mundo. Mas era nos momentos sozinhos que a tensão ficava insuportável. Quando ele ajeitava minha postura, as mãos dele demoravam mais que o necessário. Quando eu errava um passo, ele me puxava mais forte para corrigir, e nossos corpos se encostavam de um jeito que não era só para dança. Comecei a sonhar com ele. Sonhos que me faziam acordar no meio da noite, o coração disparado, o corpo pedindo coisas que eu tinha esquecido que existiam. Era uma sexta-feira chuvosa. A aula tinha acabado e todo mundo já tinha ido embora. Eu estava ajudando Bira a guardar o som quando ele falou: Luzia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Meu estômago embrulhou. Pode. Você tá feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Feliz? Como responder isso? Por que você quer saber? Porque desde que você chegou aqui, eu vejo uma mulher linda se escondendo atrás de uma tristeza que não combina com ela.
Linda. Ele tinha me chamado de linda. Eu tô tentando ser, respondi sincera. E o que tá faltando para você conseguir? Olhei para ele, pro jeito carinhoso que estava me olhando, pra boca dele que eu já tinha imaginado tantas vezes beijando a minha. Coragem, eu confessei. Coragem para quê? Para deixar de ter medo de viver. Ele se aproximou, devagar, me dando tempo para fugir se eu quisesse. Mas eu não queria fugir. Queria que ele chegasse mais perto, queria sentir o calor dele, queria descobrir se aquela atração era só da minha cabeça ou se ele também sentia. E se eu te ajudar a ter essa coragem? Ele perguntou, já pertinho de mim. Como? Em vez de responder com palavras, ele encostou a testa na minha. Ficamos ali, respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo nervoso. Tô morrendo de vontade de te beijar, Luzia. Ele sussurrou. Meu mundo parou. 30 anos de casamento e nenhum homem nunca tinha me dito uma coisa daquelas com tanta sinceridade, tanta vontade. Então beija, eu disse, e nem acreditei que aquelas palavras tinham saído da minha boca. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a chuva apertou lá fora e ouvimos barulho na recepção. Professor Bira, o senhor ainda tá aí? Era a voz do segurança. A gente se afastou na pressa, eu arrumando o cabelo, ele fingindo que estava só guardando as coisas. Tô indo embora já, ele gritou de volta. Pegamos nossas coisas em silêncio, mas havia uma eletricidade no ar que era quase palpável. Na porta da academia, debaixo da chuva, ele parou e me olhou. Luzia, você vai para casa como? Tá chovendo muito. Vou de ônibus mesmo, eu disse, meio tonta ainda com o que tinha quase acontecido. De jeito nenhum. Vou te levar. No carro dele, com o som baixinho tocando um forró suave e o cheiro dele enchendo o espaço pequeno, eu me senti mais viva do que em décadas. Quando paramos na frente da minha casa, nenhum dos dois fez menção de sair. Luzia, ele disse me olhando. Fala. Você quer entrar para tomar uma água? Só para esperar a chuva passar um pouco? Eu sabia que não era só água. Sabia que se ele entrasse na minha casa, tudo ia mudar entre a gente. E pela primeira vez em 57 anos, em vez de fugir do que eu queria, eu disse, quero. Amiga, tem momentos na vida da gente que dividem o mundo em antes e depois. Aquela noite foi o meu divisor de águas. Quando eu disse quero para ele entrar, minha voz saiu tão baixinha que quase nem eu escutei. Mas Bira escutou. E o jeito que ele me olhou, meu Deus, como se eu tivesse acabado de entregar para ele um presente que ele não esperava ganhar. A gente correu da chuva até a porta da minha casa, rindo como dois adolescentes fazendo arte. Quando chegamos na varanda, eu fiquei nervosa de repente. Há quanto tempo um homem não entrava ali? E que homem! Bonito, cheiroso, 10 anos mais novo que eu. Entra, entra, eu disse, abrindo a porta e acendendo a luz da sala. Ele entrou devagar, olhando tudo com curiosidade respeitosa. A casa estava arrumadinha. Depois que comecei a fazer exercício, voltei a cuidar das coisas direito. Casa aconchegante, ele disse, se secando com a toalha que eu ofereci. É simples, mas é minha, eu respondi, ainda sem acreditar que ele estava ali, na minha sala, pingando chuva no meu tapete. Senta aí, vou pegar uma água gelada. Na cozinha, me apoiei na pia, tentando acalmar o coração que estava numa disparada. Calma, Luzia, pensei. É só um copo d'água, ele vai beber e ir embora. Mas no fundo mesmo, eu sabia que não era só isso. Voltei para a sala com 2 copos d'água e ele estava olhando as fotos na estante. As fotos dos meninos, do casamento, da família. Seus filhos? Ele perguntou. São Júnior e Claudinho. Bonitos, puxaram a mãe. Sentamos no sofá, um do lado do outro, bebendo água em silêncio. A chuva batia na janela. O relógio da parede marcava o tempo. E entre a gente havia uma eletricidade que quase dava para tocar. Luzia, ele disse, pousando o copo na mesinha. Posso te contar uma coisa? Balancei a cabeça que sim, não confiando na minha voz. Desde a primeira aula que você apareceu, eu não consigo parar de pensar em você. Meu estômago deu uma cambalhota. Bira. Não, deixa eu falar, ele disse, se virando para me olhar de frente.
Eu sei que você passou por coisa difícil. Sei que tá se redescobrindo. E eu não quero te apressar em nada. Mas ele parou, passando a mão pelo cabelo molhado. Mas você mexe comigo de um jeito que eu não sentia há muito tempo. E não é só atração física, não. É como se você fosse uma música que eu conhecesse há anos, mas que nunca tinha conseguido tocar direito. Uma música. Que comparação bonita. E você acha que consegue tocar agora? Eu perguntei, me surpreendendo com a minha própria coragem. Ele sorriu, daquele jeito que me derretia toda. Só se você deixar. Ficamos nos olhando por uns segundos que pareceram horas. Ali, naquele sofá onde eu passei tantas noites sozinha, triste, achando que minha vida tinha acabado. Foi quando eu percebi. Ela não tinha acabado. Tinha só parado por um tempo. Me aproximei dele devagar, minha mão tocando o rosto dele, sentindo a barba por fazer, a pele quente. Tô com medo, eu confessei. Do quê? De não saber mais como fazer. Faz tanto tempo. Ele segurou minha mão contra o rosto dele. Não existe jeito certo ou errado, Luzia. Existe o que a gente sente. E então ele me beijou. Amiga, deixa eu te contar uma coisa. Eu achei que sabia o que era beijo. 30 anos casada, né? Mas quando a boca do Bira tocou na minha, eu descobri que não sabia nada. Josivaldo me beijava como quem cumpre obrigação. Rápido, sem gosto, sem vontade. Bira me beijou como quem saboreia um doce raro. Devagar, com tempo, explorando cada cantinho da minha boca, como se fosse um território novo que ele queria conhecer direito. Quando a gente se separou, eu estava tremendo. Tá tudo bem? Ele perguntou preocupado. Tá, eu sussurrei. É que fazia tempo que ninguém me beijava de verdade. Ele me puxou para mais perto e eu me aconcheguei no peito dele. Ficamos ali, abraçados, ouvindo a chuva e os batimentos do coração um do outro. Luzia, ele disse depois de um tempo. Fala. Eu não vim aqui esperando nada, juro. Só queria te conhecer melhor. Eu sei. E se você quiser que eu vá embora agora, eu vou, sem problema nenhum. Levantei a cabeça para olhar para ele. Aquele homem lindo, carinhoso, me dando a escolha. Não pressionando, não exigindo, não pegando à força como outros faziam, me deixando decidir. Pela primeira vez na vida, a decisão era minha. E se eu não quiser que você vá? Eu perguntei. Então eu fico. Fica. Ele me beijou de novo e dessa vez eu me entreguei completamente. 30 anos de beijos sem gosto, de toques sem amor, de noites sem prazer. Tudo isso foi sendo apagado pela delicadeza daquele homem. Ele me tocou como quem lê um livro devagar, descobrindo cada página, saboreando cada palavra. As mãos dele passeavam pelo meu corpo como se fosse um mapa que ele queria decorar, pelos meus ombros, descendo pela minha cintura, contornando meus quadris que há décadas só serviam para carregar compras e limpar casa. Você é linda, ele sussurrava enquanto sua boca beijava meu pescoço, descendo devagar, me arrepiando toda. Tão linda, e tão esquecida de como é linda. Quando ele tirou minha blusa com cuidado, como quem desembrulha um presente precioso, eu tremi. Não de frio, mas de nervoso. Meu corpo de 57 anos, marcado pela vida, pelos filhos, pelo tempo. Não fica envergonhada, ele sussurrou, me olhando com aqueles olhos que me derretiam. Você é perfeita do jeito que é. E quando sua boca encontrou meus seios, quando ele os beijou com uma fome respeitosa que me fez gemer baixinho, eu entendi que meu corpo não era velho. Era maduro. Era experiente. Era uma fruta no ponto certo de ser saboreada. As mãos dele desceram mais, exploraram territórios há anos abandonados, e quando ele me tocou nos lugares que Josivaldo tratava como terra de ninguém, eu quase desmaiei de prazer. Meu Deus! Eu gemi, agarrando os ombros dele. Deixa eu cuidar de você. Ele sussurrou no meu ouvido, e os dedos dele me fizeram lembrar que mulher não é só para dar prazer, é para receber também. Quando chegamos perto daquele momento, quando nossos corpos pediam mais, quando a temperatura subiu tanto que o ar ficou pesado de desejo, eu parei. Bira, eu sussurrei, tremendo de vontade, mas também de medo. O que foi, amor?
Eu não sei se tô pronta pra tudo ainda. Faz tanto tempo. Ele parou na mesma hora, me olhando com uma ternura que quase me fez chorar. Não tem pressa nenhuma, Luzia. Nenhuma. O que a gente fez até agora já foi lindo demais. Ficamos ali, abraçados, suados, respirando pesado, sentindo o gosto um do outro na boca. Não precisamos ir até o fim para que eu entendesse que tinha acordado algo dentro de mim que estava morto há décadas. Ele me segurou nos braços como se eu fosse feita de cristal, beijando minha testa, meu cabelo, sussurrando palavras doces que entravam pelos meus poros e curavam feridas antigas. Meu Deus! Eu chorei quando terminou, não de tristeza, mas de espanto. O que foi? Ele perguntou, me abraçando mais forte. É que eu nunca foi assim. Ele me olhou com uma ternura que me partiu o coração. Como era? Era obrigação, eu confessei, envergonhada. Era coisa que eu tinha que fazer, não que eu queria fazer. E agora? Agora foi. Foi como se eu tivesse nascido de novo. Ficamos ali, abraçados, nus, sem pressa de nos vestir ou de fingir que nada tinha acontecido. Conversando baixinho, rindo, me descobrindo. Bira, eu disse depois de um tempo. Obrigada. Por quê? Por me ensinar que eu ainda sei sentir. Ele beijou minha testa. Você não precisava aprender, Luzia. Você só precisava lembrar. Naquela noite, quando ele finalmente foi embora, porque a gente sabia que os vizinhos iam falar se o carro dele amanhecesse na minha porta, eu fiquei acordada no escuro, sorrindo sozinha. Meu corpo ainda estava vibrando, ainda guardava o cheiro dele, o gosto dele, a lembrança do toque dele. E pela primeira vez em 57 anos, eu entendi a diferença entre transar e fazer amor. Entendi a diferença entre dar o corpo e entregar a alma. Entendi que uma mulher não envelhece quando o corpo muda, mas quando o coração esquece de bater mais forte. E o meu coração, meu Deus, como estava batendo. Batendo por mim, pela primeira vez na vida, só por mim. Você já reparou como o mundo fica diferente depois que a gente prova do fruto proibido? Não precisa nem ter comido ele todo. Só de dar uma mordidinha já muda tudo. Nos dias que se seguiram àquela noite com Bira, eu me sentia como se tivesse acordado de um coma. Cores pareciam mais vivas, comida tinha mais sabor, até o ar que eu respirava parecia diferente. Comecei a me arrumar de verdade. Comprei umas roupas novas, nada escandaloso, mas que marcassem meu corpo, que mostrassem que eu ainda tinha cintura, que ainda era mulher. Pintei o cabelo, fiz as unhas, passei a usar batom no dia a dia. Mãe, a senhora tá diferente, Júnior comentou numa visita. Mas, sei lá, mais animada. Se ele soubesse por quê. Bira e eu não conversamos sobre aquela noite logo de cara. Nas primeiras aulas depois, a gente dançava normal, conversava normal, mas havia uma eletricidade entre nós que qualquer um com 2 olhos podia ver. Ele me olhava diferente. Eu olhava diferente para ele. Quando nossas mãos se tocavam durante a dança, era como se passasse uma corrente elétrica. Você tá bem? Ele perguntou numa quarta-feira, quando estávamos sozinhos guardando o equipamento. Tô ótima, eu respondi, e era verdade. Não se arrependeu de nada? De nada, eu disse, olhando bem nos olhos dele. E você? Jamais, ele respondeu, vindo mais perto. Só tô com saudade. Saudade. A palavra mais perigosa que existe. Eu também, eu confessei. E foi aí que ele me beijou de novo. Ali mesmo, na sala de dança, sem pressa, sem medo. Um beijo que disse tudo que a gente não estava falando com palavras. Mas a vida em cidade pequena é assim. Nada fica escondido por muito tempo. Começou com Dona Marlene, a vizinha da frente. Ela que vivia de cortina na janela, vigiando a vida alheia como se fosse trabalho remunerado. Luzia, ela me parou na rua numa manhã. Que carro bonito que estava na sua porta outro dia à noite. O sangue subiu na minha cabeça. Ah, era um amigo, eu respondi, tentando parecer natural. Amigo, ela repetiu, com aquele sorrisinho maldoso. Que bom que você está fazendo amizades novas. Depois de certa idade, a gente precisa se cuidar mesmo, né? Se cuidar.
como se eu fosse uma velha gagá precisando de assistência. Depois foi a vez de comadre Zilda no mercado. Oi, Luzia. Soube que você tá frequentando academia. Que coisa boa. Exercício faz bem mesmo pra terceira idade. Terceira idade? Eu tinha 57 anos, não 80. Mas o pior ainda estava por vir. Foi num domingo que Claudinho apareceu em casa com cara fechada. Sentou na mesa da cozinha e ficou me olhando enquanto eu fazia o almoço. Mãe, preciso conversar com a senhora. Meu coração disparou. Tom sério, cara amarrada. Isso não era bom sinal. Fala, filho. É sobre esse negócio de academia. Eu continuei mexendo o feijão, fingindo naturalidade. Que tem a academia? A senhora tá chamando atenção. Parei de mexer. Como assim? Mãe, o povo tá falando. Dizem que a senhora tá, sei lá, meio estranha. Se arrumando demais, andando diferente. E qual o problema de eu me arrumar? Não tem problema nenhum, mas tem limite, né? A senhora tem 57 anos, é mãe de família, recém-separada. Não pode ficar dando motivo pro povo falar. Motivo pro povo falar. Aquelas palavras me bateram como um tapa na cara. E o que exatamente o povo tá falando? Claudinho desconversou, mas eu insisti. Queria saber até onde tinha chegado a fofoca. Fala logo, Claudinho. Dizem que a senhora tá paquerando o professor de dança, que tá fazendo papel de ridícula, correndo atrás de homem mais novo. O mundo girou na minha frente. Paquerando. Papel de ridícula, correndo atrás. E você acredita? Eu não sei o que acreditar, mãe. A senhora mudou muito. Às vezes parece que não é mais a mesma pessoa. E se eu disser que é exatamente isso? Que eu não sou mais a mesma pessoa? Ele me olhou sem entender. Como assim? Claudinho, por 30 anos eu fui a mulher que todo mundo esperava que eu fosse. Esposa obediente, mãe dedicada, dona de casa exemplar. E onde isso me levou? Seu pai me trocou por uma menina da idade de vocês e me deixou aqui, sozinha, achando que minha vida tinha acabado. Mas não é motivo para a senhora sair por aí. Sair por aí o quê? Eu explodi. Dançando? Me arrumando? Me sentindo viva? Que crime terrível eu cometi. Mãe, não é isso. É sim. Vocês querem que eu fique aqui, de luto eterno, choramingando pela vida que eu desperdicei. Mas eu não vou fazer isso, Claudinho. Não vou. Ele ficou quieto, vendo a mãe dele falar daquele jeito pela primeira vez na vida. A senhora tá com ele mesmo? Com o professor? A pergunta que eu sabia que ia chegar. A pergunta que podia mudar tudo entre nós. Olhei para meu filho, aquele homem adulto que eu criei com tanto amor, e tomei uma decisão que mudou nossa relação para sempre. E se eu estiver? Mãe! E se eu estiver, Claudinho? E se pela primeira vez na vida eu estiver fazendo alguma coisa só porque eu quero? Porque me faz bem? Porque me faz feliz? Mas ele é mais novo. E daí? Seu pai não era mais velho que eu? Idade nunca foi problema quando convinha a ele. É diferente. É diferente por quê? Porque agora é a mulher que escolhe? Porque agora sou eu que tenho o direito de ser feliz? A conversa foi ficando mais tensa. Júnior chegou no meio e os dois me cercaram como se eu fosse uma adolescente rebelde. Mãe, a senhora tá passando vergonha, Júnior disse. O povo da cidade inteira tá comentando. Que comentem, eu respondi, e nem acreditei que aquelas palavras saíram da minha boca. Como que comentem? Isso mesmo. Que comentem, que falem, que julguem. Eu não vou mais viver na base do que o povo vai pensar. Mas a senhora tem netos, tem família, tem reputação. Reputação? Eu ri, um riso meio amargo. Que reputação, Júnior? De mulher descartada? De coitadinha que foi trocada por uma mais nova? Essa reputação? Os dois ficaram sem resposta. Vocês querem saber de uma coisa? Por 30 anos eu me preocupei com reputação. Fui a esposa perfeita, a mãe perfeita, a vizinha perfeita. E cadê vocês estavam quando eu mais precisei? Quando eu estava afundando em depressão, morrendo de tristeza? Mãe, não, deixa eu terminar. Agora que eu finalmente achei um motivo para sorrir, vocês vêm me dizer que eu tô fazendo feio? Que tenho que parar? Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Onde a senhora vai? Para a academia. Dançar. Com Bira.
E se o povo quiser falar, que fale. Eu cansei de viver para os outros. Saí de casa com os dois gritando atrás de mim, mas não parei. Pela primeira vez na vida, estava escolhendo minha felicidade em vez da aprovação dos outros. Na rua, senti os olhares. As vizinhas na calçada pararam de conversar quando passei. Cochichos, dedos apontando, cabeças balançando com desaprovação. Mas sabe de uma coisa, amiga? Não me importei. Pela primeira vez em 57 anos, o que eu pensava de mim era mais importante do que o que os outros pensavam. E isso era libertador demais para eu abrir mão. Mesmo que custasse a relação com meus filhos, mesmo que custasse minha reputação, mesmo que custasse tudo. Porque finalmente eu tinha entendido uma coisa. Não adianta ter a aprovação do mundo inteiro se você não tem a sua própria. Sabe aquela sensação de estar numa tempestade e de repente as nuvens se abrem e aparece o sol? Foi assim que eu me senti depois daquela briga com meus filhos. Pode parecer estranho, mas enfrentar eles me deu uma força que eu não sabia que tinha. Era como se eu tivesse atravessado um fogo e saído mais forte do outro lado. Cheguei na academia naquela tarde com uma energia diferente. Não era mais a Luzia envergonhada, escondida, pedindo desculpa por existir. Era uma mulher que tinha tomado uma decisão e estava disposta a viver com as consequências. Bira percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, vendo minha cara determinada. Aconteceu que eu finalmente me libertei, eu respondi, e ele sorriu daquele jeito que me derretia. Quer contar? Depois da aula. Agora eu só quero dançar. E como eu dancei naquela tarde. Era como se todos os anos de repressão tivessem se transformado em movimento, em ginga, em liberdade. Meus quadris se mexiam sem vergonha. Meus passos fluíam como água. Meu corpo inteiro cantava junto com a música. Meu Deus, Luzia, Bira sussurrou no meu ouvido durante uma música mais lenta. Você tá pegando fogo hoje. Pegando fogo. Gostei da expressão. Depois da aula, contei para ele sobre a conversa com os meninos, sobre as fofocas, sobre tudo. E agora? Ele perguntou. Você tá arrependida? Arrependida? Eu ri. Bira, pela primeira vez na vida eu me sinto viva de verdade. Por que eu ia me arrepender? Ele me olhou com aquela admiração que me fazia sentir como se eu fosse a mulher mais incrível do mundo. Você é corajosa demais, sabia? Não sou corajosa, não. Só cansei de ter medo. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram tensas em casa. Meus filhos pararam de me ligar, de me visitar. Quando a gente se encontrava na rua, eles cumprimentavam seco, formal, como se eu fosse uma conhecida distante. Doía? Doía sim. Eram meus filhos. Eu os amava mais que tudo. Mas eu não podia mais viver a vida deles. Tinha que viver a minha. E que vida eu estava construindo? Comecei a me cuidar de verdade. Fui no salão da Cida e pedi para ela modernizar meu corte. Saí de lá com um cabelo mais curto, mais despojado, mais jovem. Nossa, Luzia! Ela exclamou quando terminou. Você rejuvenesceu 10 anos. Comprei roupas novas. Nada escandaloso, mas roupas que valorizavam meu corpo, que mostravam que eu tinha curvas, que eu era mulher. Uma saia rodada linda, umas blusas mais decotadas, um vestido preto que me deixava um arraso. Voltei a usar maquiagem. Não muito, mas o suficiente para realçar meus olhos, dar cor aos lábios. Me olhava no espelho e gostava do que via. Bira começou a me ligar durante a semana. Conversas longas, gostosas, onde a gente falava de tudo, de música, de sonhos, da vida. Você sempre quis ser professor de dança? Eu perguntei numa dessas conversas. Na verdade, eu era contabilista, ele riu. Trabalhei 20 anos numa mesa, fazendo planilha. Quando me separei, resolvi fazer só o que me dava prazer. E não se arrependeu? Nunca. Ganho menos dinheiro, mas sou muito mais feliz. E você? Sempre quis ser dona de casa? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha me perguntado o que eu queria ser. Eu queria ser professora, confessei. Sonhava em dar aula para crianças pequenas, mas aí casei nova, vieram os meninos. E não dá mais tempo? Bira, eu tenho 57 anos. E daí? Minha tia voltou a estudar aos 60, se formou aos 64.
Hoje dá aula numa creche e é a mulher mais feliz do mundo. Aquela conversa plantou uma semente na minha cabeça. E se não fosse tarde demais? E se eu ainda pudesse realizar alguns sonhos? Nosso relacionamento foi evoluindo devagar, no tempo certo. Às vezes, depois das aulas, ele me levava para tomar um açaí na praça. Outras vezes, íamos até a casa dele, simples mas aconchegante, onde ele cozinhava para mim. E que homem que sabia temperar uma comida! Onde você aprendeu a cozinhar assim? Eu perguntei, saboreando uma moqueca que ele tinha feito. Morando sozinho. A gente aprende, né? E você? Sempre soube cozinhar tão bem? Desde pequena. Minha mãe dizia que mulher que não sabe cozinhar não consegue marido. Que bobagem, ele disse, me olhando sério. Mulher tem que saber cozinhar se quiser, como tudo na vida. Que frase linda. Se quiser. Não por obrigação, mas por escolha. Uma sexta-feira ele me surpreendeu. Luzia, tem um forró na cidade vizinha no sábado. Você quer ir comigo? Meu coração disparou. Um forró de verdade, numa festa como namorados? Eu quero, respondi sem pensar duas vezes. Tem certeza? O povo da nossa cidade pode estar lá. Bira, eu já decidi que não vou mais me esconder. Se o povo quer falar, que fale assistindo eu dançar. Sábado chegou, e eu me arrumei como uma princesa. Botei aquele vestido preto, um salto que realçava minhas pernas, o cabelo solto, uma maquiagem mais marcada. Me borrifei toda com perfume. Quando Bira chegou para me buscar e me viu, os olhos dele brilharam. Meu Deus, Luzia, você tá deslumbrante. Deslumbrante. Aos 57 anos eu estava deslumbrante. No forró, dançamos a noite toda. Ele me conduzia pela pista como se eu fosse uma pena, me fazia girar, me trazia para perto, sussurrava coisas gostosas no meu ouvido que me arrepiavam toda. Você é a mulher mais linda desta festa, ele disse durante uma música mais romântica. Para de bobagem. Eu ri, mas no fundo acreditava. Não é bobagem. Olha em volta. Todo homem aqui tá te olhando. Era verdade. Eu sentia os olhares, mas não de julgamento. Era admiração, desejo até. Sabe por quê? Bira continuou. Por quê? Porque você brilha. Você tem uma luz que vem de dentro, que não tem idade. É a luz de uma mulher que finalmente se encontrou. Durante uma pausa, fomos tomar uma cerveja no bar. Foi quando reconheci algumas pessoas da minha cidade. Vizinhas, conhecidas, até algumas que tinham espalhado fofoca sobre mim. Elas me olharam com aquela cara de espanto, sussurrando entre si. Algumas com inveja disfarçada, outras com desaprovação aberta. Antigamente eu teria morrido de vergonha. Teria saído correndo, pedido desculpa por existir. Mas não mais. Levantei da mesa, peguei na mão do Bira e disse bem alto. Vem, amor, vamos dançar mais. Amor. Primeira vez que eu chamava ele assim em público. A cara delas foi impagável. Voltamos para a pista e dançamos como se fôssemos os únicos ali. Colados, suados, rindo, se olhando nos olhos. Duas pessoas que se encontraram no momento certo das suas vidas. Luzia, ele sussurrou no meu ouvido. Fala. Eu tô me apaixonando por você. O mundo parou. Ali, no meio daquela pista de dança, com música alta e gente em volta, o mundo simplesmente parou. Eu também, eu confessei, e foi a coisa mais verdadeira que eu já tinha falado na vida. Naquela noite, quando ele me deixou em casa, não resistimos mais. Não conseguimos mais fingir que era só amizade, só dança, só diversão. Quer entrar? Eu perguntei. E dessa vez não era só para tomar água. Quero, ele respondeu. E o jeito que falou me fez tremer de desejo. Dessa vez, quando chegamos no sofá da minha sala, eu não parei. Não tive medo. Não pensei nas consequências. Me entreguei completamente para aquele homem que tinha me ensinado a dançar de novo. Não só forró. A dança da vida. E quando nossos corpos finalmente se encontraram de verdade, quando ele me fez mulher pela primeira vez, aos 57 anos, eu entendi que não havia idade para recomeçar. Havia apenas vontade, e coragem, e amor. E eu tinha descoberto que tinha tudo isso guardado dentro de mim, esperando o momento certo para florescer. Amiga, chegamos ao final da minha história. E que final, né? Hoje,
2 anos depois daquela primeira aula de forró, eu me olho no espelho e mal reconheço a mulher que está ali. Não é só o cabelo mais moderno, não é só a roupa mais bonita, não é só o brilho no olho. É uma mulher inteira, completa, viva. Bira continua na minha vida. Não moramos juntos, cada um tem sua casa, sua independência, mas somos companheiros de verdade. Ele me ensina coisas novas todo dia, não só sobre dança, mas sobre a vida, sobre mim mesma. E sabe o que mais? Voltei a estudar. Isso mesmo que você ouviu. Aos 58 anos, me matriculei no supletivo e terminei o ensino médio. Agora estou fazendo pedagogia pela internet. Vou realizar meu sonho de ser professora, mesmo que seja aos 60 e poucos. Nunca é tarde para recomeçar, Bira sempre diz. E ele tem razão. Meus filhos... meus filhos. Levou tempo, mas eles acabaram entendendo. Júnior foi o primeiro a ceder. Apareceu em casa num domingo e disse: Mãe, eu peço desculpa. A senhora tem direito de ser feliz. Claudinho demorou mais, mas quando viu que eu não ia voltar atrás, que eu estava realmente bem, feliz, realizada, ele também cedeu. Só quero que a senhora seja feliz, mãe, ele disse me abraçando. E se o Bira faz a senhora feliz, então ele é bem-vindo na família. Família. Que palavra bonita quando ela vem com aceitação. Hoje nós temos nossa rotina. Aula de forró 3 vezes por semana, sempre. Já somos os veteranos da turma, os que ensinam os iniciantes. Viajamos para as festas da região, dançamos em todo canto. Somos conhecidos como o casal do forró. Às vezes, quando estou dançando com ele, me lembro da Luzia de 2 anos atrás. Aquela mulher apagada, triste, que achava que a vida tinha acabado aos 55. E rio. Rio de felicidade, de gratidão, de espanto com a capacidade que a gente tem de se reinventar. Porque é isso que eu fiz, amiga. Eu me reinventei. Deixei de ser a mulher que todo mundo esperava que eu fosse e virei a mulher que eu queria ser. Parei de viver na sombra dos outros e criei minha própria luz. Parei de pedir permissão para existir e simplesmente existi. O povo ainda fala? Fala sim. Sempre vai ter gente para julgar, para apontar o dedo, para dizer que mulher da nossa idade tem mais é que ficar em casa tricotando pro neto. Mas sabe o que eu aprendi? Que a opinião dos outros sobre a minha vida vale exatamente 0. O que importa é como eu me sinto. E eu me sinto plena. Teve uma vez que encontrei Josivaldo na rua. Ele estava com a tal da Cleide, já meio barrigudinha. Ela engravidou, coitada, aos 30 anos de um homem que já criou os filhos e não quer mais responsabilidade. Ele me olhou de cima a baixo e disse: Luzia, você tá diferente. Tô, respondi sorrindo. Tô feliz. Ele ficou sem resposta. Acho que esperava me encontrar acabada, destruída, sofrendo pela perda dele. Quando viu que eu estava radiante, realizada, acompanhada de um homem que me olhava como se eu fosse a 8ª maravilha do mundo, ele entendeu que tinha perdido uma mulher incrível. Mas não me deu pena dele. Não mesmo, cada um colhe o que planta. Agora, deixa eu te contar o grande segredo. O que realmente significa aquele fazer aquilo que eu descobri aos 57 anos. Durante toda essa história, vocês pensaram que era sobre sexo, né? Sobre descobrir o prazer, sobre me entregar para um homem. E até foi, em parte. Descobrir meu corpo, minha sensualidade, meu direito ao prazer foi libertador demais. Mas o verdadeiro aquilo que eu aprendi a fazer foi muito maior que isso. Eu aprendi a fazer ser eu mesma. Fazer ser feliz de verdade. Fazer ser livre. Fazer ser dona da minha própria vida. Fazer ser mulher na minha plenitude, sem vergonha, sem medo, sem pedir desculpa. Aquilo que eu descobri aos 57 anos foi simplesmente ser, existir de verdade, não só funcionar. Viver de verdade, não só sobreviver. Brilhar de verdade, não só refletir a luz dos outros. Por 30 anos eu fui uma atriz representando um papel. A esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher comportada. Usava uma máscara que me sufocava, que escondia quem eu realmente era. Aos 57 anos, eu tirei a máscara.
e descobri que por baixo dela havia uma mulher incrível que só estava esperando permissão para aparecer. Uma mulher que sabia dançar, que sabia seduzir, que sabia sonhar, que sabia lutar por seus sonhos. Uma mulher que merecia amor, que merecia respeito, que merecia ser feliz. Uma mulher que não tinha prazo de validade. Hoje, quando as novinhas me veem dançar com o Bira, algumas sussurram: "Que ridículo mulher dessa idade fazendo esse papel." Mas outras me procuram depois e dizem: "Dona Luzia, eu quero ser igual à senhora quando chegar na sua idade." A senhora me inspira, e é por essas que eu conto minha história. Para que nenhuma mulher se conforme em ser sombra quando pode ser luz. Para que nenhuma mulher aceite migalhas quando pode ter o banquete inteiro. Para que nenhuma mulher desista de si mesma só porque passou dos 50, dos 60, dos 70. A vida não tem data de validade, amiga. O que tem validade é nossa coragem de vivê-la. Agora eu quero saber de vocês. E aí, qual foi a idade que vocês se descobriram de verdade? Ou ainda estão se descobrindo? Quantas de vocês se reconheceram na minha história? Deixem aí nos comentários. Vamos trocar experiências. Quero saber se vocês têm coragem de tirar a máscara e mostrar quem são de verdade, independente da idade. E para as minhas amigas que estão passando por separação, por depressão, por aquela sensação de que a vida acabou. Não acabou, não. Ela só está esperando vocês darem a primeira passada de tinta para pintar um quadro novo. Coragem, minhas queridas. A vida é uma dança, e enquanto a música tocar, a gente dança. Eu sou a Luzia, tenho 63 anos, danço forró 3 vezes por semana, vou me formar em pedagogia aos 65 e sou a mulher mais feliz do mundo, porque finalmente aprendi a fazer aquilo que é mais importante na vida, ser eu mesma. E vocês, já aprenderam? Um beijão no coração de cada uma e até a próxima história. Com amor, Luzia.